Olá, alunos e alunas de ED2 do segundo período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós vamos finalizar o terceiro capítulo da obra Direito e Democracia entre Faticidade e Validade, de Habermas, trabalhando a última questão importante, que é a relação entre forma e conteúdo no chamado paradigma procedimental de direito, ou do Estado Democrático de Direito, como nós costumamos chamar. Para isso, nós teremos que, mais uma vez, retomar a história dos paradigmas anteriores, para ver como esses paradigmas trataram essa relação e ver de que modo essa relação se coloca hoje numa sociedade extremamente complexa e plural como a nossa. Então, no paradigma do Estado liberal, o primeiro paradigma constitucional de Estado, nós vamos ter uma supervalorização da forma, de modo que a defesa dos direitos se dava pela simples proteção formal deles na Constituição. Daí porque a igualdade era vista como igualdade na lei, pouco importando os privilégios, a liberdade como ausência de intervenção do poder público nas relações entre particulares. No entanto, essa supervalorização da forma acabou levando, como nós vimos, a uma profunda desigualdade e à negação das ideias de igualdade e liberdade. Não foi por outro motivo que, com a crise do paradigma do Estado de Direito ou do Estado liberal, nasce o Estado Social no início do século XX, com a Constituição de Weimar, na Alemanha, exigindo a materialização desses direitos que haviam sido negados até então, pelo menos para grande parte da população. Nesse sentido, surgem novos direitos, os direitos sociais, que não apenas acrescentam no catálogo dos direitos fundamentais, mas fundamentalmente reformulam a compreensão dos direitos de igualdade e liberdade. Agora, nós teremos a supervalorização do conteúdo em detrimento da forma. A realização dos direitos vai passar, portanto, pela intervenção do Estado nos diversos domínios da sociedade, desvalorizando-se a forma jurídica e buscando-se a realização do conteúdo, da matéria desses direitos. Ao contrário do que poderia parecer, a desvalorização da forma e a valorização do conteúdo, promovida pelo paradigma do Estado social, não levou a uma maior fruição dos direitos de igualdade e liberdade. Ao contrário, essa desvalorização da forma acabou levando a regimes autoritários e regimes totalitários, sejam eles de esquerda ou de direita. Então, no Estado liberal, nós temos a primazia da forma sobre o conteúdo, enquanto no Estado social nós temos a primazia do conteúdo sobre a forma. Depois da Segunda Guerra Mundial, e particularmente a partir da década de 60 do século XX, esse modelo de Estado social entra em crise. Nasce aí a demanda, o paradigma do Estado democrático de direito, que Habermas vai denominar de Estado de paradigma procedimental de direito, em que, na verdade, essa relação entre forma e conteúdo não vai se dar com a primazia de um sobre o outro, mas com uma relação de tensão constitutiva, ou seja, a ideia de que forma e conteúdo são igualmente importantes. Não se pode, no direito, abrir mão da forma. A forma se torna também um direito, pois uma garantia de que os poderes públicos não irão violar os direitos das pessoas, uma garantia de segurança, de previsibilidade.
Portanto, forma sem conteúdo é vazia, como conteúdo sem a forma também não faz sentido. A relação aqui é de igual importância, de equiprimordialidade, ou de origem simultânea, ou ainda co-originariedade, de modo que não é possível falar da forma sem o conteúdo e do conteúdo sem a forma. E a partir dessas reconstruções, Habermas vai mostrar de que modo os direitos surgem e a importância deles. Né? Então, nós temos os direitos de iguais liberdades e de participação política, que precisam de direitos de realização na esfera pública e privada, que são os direitos sociais, e esses direitos sociais eles são importantes na medida em que garantem as iguais liberdades. E, por fim, né, os direitos de terceira geração, né, que são importantes para a sadia qualidade de vida, né, para que as condições ecológicas e tecnológicas possam se dar, e tudo isso suportado pela questão, né, do acesso à luta por direitos por meio da jurisdição, né, e dessa forma Habermas reformula essas diversas ondas de direitos fundamentais. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, nos encontramos para trabalhar o último tópico da nossa matéria, que é a ideia de hermenêutica do sujeito, de Michel Foucault. Até lá!